Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos aqui mais uma vez para esclarecer a sua dúvida sobre regime próprio. Tem dúvida? Tem algum questionamento? Não sabe qual é a resposta sobre determinada situação relacionada à previdência do servidor? Vem para cá, envie o seu questionamento pelo nosso site, pelo Facebook, por e-mail, que nós vamos estar o quê? Gravando a resposta aqui para você. E hoje o nosso questionamento versa sobre o professor. Mas qual professor? O famoso professor contratado, professor interino, depende aí de como é denominado na sua região. Olha só a pergunta que nos foi apresentada. Olá professor, tenho uma cliente que é professora contratada do município e gostaria de saber quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, se ela será regida pelo regime geral ou pelo regime próprio. Aí ela põe na observação a pessoa que perguntou. O município tem estatuto. Veja só, senhores, em razão da variada ou das variadas formas pelas quais pode-se dar o ingresso no serviço público, estabeleceu-se uma classificação de pessoas que atuam na administração pública, os chamados agentes públicos. Dentro dos agentes públicos nós temos quem? Os agentes políticos, os servidores efetivos, os exclusivamente comissionados, os militares, e assim vai dependendo de cada autor. O importante é que dentro desse grupo nós temos quem? Nós temos os chamados contratados temporariamente, contratados por prazo determinado. Esta contratação, ela é autorizada pela Constituição Federal, onde? Lá no inciso 9 do artigo 37, que diz que cabe à lei estabelecer prazos de contratação por tempo determinado, para quê? Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, não é todo caso que admite essa contratação. É necessário que haja uma necessidade excepcional e temporária, né? Então, a partir daí é que se celebra o contrato. Poxa, Bruno, mas eu tenho gente contratada aqui há 10 anos. Pois é, isso é um desvirtuamento do Instituto, né? E não uma realidade ou algo de acordo com a Constituição. Com isso, a gente já tem aqui uma situação muito importante. Qual é? Ela vem lá e coloca, olha, o município tem estatuto. Tudo bem, o fato do município ter estatuto não implica ou não impacta em nada na pergunta dela. Por quê? Porque a própria Constituição fala, lei estabelece casos de contratação. Então, dá para se dizer que o regime jurídico aqui é um regime legal contratual. Como assim um regime legal contratual, Bruno? Um regime legal porque a lei dá os parâmetros, dá os casos onde pode haver a contratação. E contratual por quê? Porque a partir do momento em que houver a contratação, o que vai reger a relação jurídica entre a administração pública e aquela pessoa é o contrato e não o estatuto, ok? Beleza, então superada essa questão, vamos falar agora de filiação previdenciária, né? Emenda 20.1988, o que ela faz? Ela vem e estabelece que o regime próprio é destinado a quem? Aos servidores de cargo efetivo, aos militares, aos vitalícios e aos estabilizados, em que pese a discussão dos estabilizados, que não é aqui o fórum adequado. E para deixar isso claro, ou seja, essa restrição, somente esse grupo de funcionários como filiados ao regime próprio, ela vem lá no parágrafo 13 do artigo 40 e estabelece o quê? Que o servidor que for exclusivamente comissionado ou que exercer um cargo temporário será afiliado ao regime geral. Você está vendo aqui, né? Um cargo temporário. Nós acabamos de falar o quê? Que a contratação do cidadão é temporária. Então, qual foi a intenção da Constituição em 88? Em 88, a intenção do Constituinte, ou do Constituinte Reformador, melhor dizendo, em 98, né? A intenção do Constituinte Reformador foi o quê? Dizer que o regime próprio se destina àquele que tem garantia de permanência, ou seja, aquele que vai ficar na administração pública por longo tempo, e não aqueles que têm o chamado vínculo precário, vínculo efêmero, que dura pouco, né? Que é o caso do contrato temporário. Então, se você pegar lá o 37 e juntar aqui com o parágrafo 13, você vai ter claro o quê? Que a filiação do professor contratado, em razão dela ter sido feita
feita nos moldes do artigo 37 é onde? É no regime geral. Então, o que vai reger a aposentadoria por tempo de contribuição da cliente de quem pergunta? As regras do regime geral. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Muito obrigado e eu fico aguardando o seu próximo questionamento. Um abraço!